Então, vamos começando aqui mais uma live nessa segunda-feira, dia 26 de junho, hoje com a ilustríssima presença aqui da deputada Sâmia Bonfim. Tudo bem, Sâmia? Oi, Sofia, tudo bem? Obrigada a você, ao Meteoro, por ter me convidado. Fico honrada. Adoro o trabalho de vocês, é muito bom estar aqui. Muito bom. Eu tava comentando aqui com a deputada antes de entrar, eu estava dando. Sempre que a gente traz algum convidado, além da pauta do dia, a gente procura um pouquinho das notícias que envolvam o nosso convidado. E, meu Deus do céu, como a Sâmia está envolvida em tudo. É CPI do MST, amanhã vai ter evento sobre regulamentação da cannabis, né? Esses dias aí também estava recebendo o pessoal da Rede Progressista dos Games. Eu vi, caramba, a agenda dela é cheia. Incrível ela ter arranjado um tempinho para dar para a gente aqui hoje. Imagina, faço questão de encontrar esses horários para conversar com quem importa, na verdade, né? Tudo que a gente faz tem que fazer sentido para quem acompanha, para quem vota ou para quem deixa de votar, para a sociedade brasileira, que às vezes a gente fica muito enfiado, sabe? O Congresso, ele te traz muita pauta, muita demanda todos os dias, e são dois desafios. Filtrar, porque às vezes a gente enlouquece, assim, sai fazendo de tudo, e nem sempre surte efeito, então é saber hierarquizar aquilo que importa. E segundo, é fazer voltado para quem está do lado de fora, porque senão a gente fica muito engolido, sabe? Pela dinâmica da disputa, não digo nem do poder, mas de tentar trabalhar, e para fora ninguém está entendendo muito bem, não está fazendo sentido. Então eu acho que canais como o Meteoro tem essa grande vantagem, que é traduzir, levar a informação de uma forma mais leve, mais tranquila, e por isso que fiz questão, deu tudo certo, estou feliz. Muito obrigado. Mas então vamos já passar para os assuntos para não tomar tempo demais da deputada. Não sei se você sabe como funcionam as nossas lives, eu vou me colocar grandona aqui, vou dar a nossa manchete, que é a abertura do corte, explico aí um pouquinho do assunto e daí passo a palavra para a deputada. Vamos lá. Microfones cortados, pedidos de cassação. No feminino mesmo, parlamentares de esquerda têm sido alvo de várias tentativas de retaliação no legislativo. Estou aqui com a deputada Sâmia Bonfim, um dos alvos dessa perseguição, para conversar um pouquinho sobre isso. Esse é um assunto que a gente já vem tratando disso recorrentemente no Meteoro há algum tempo, né? Eu acho que o que mais chama atenção, por exemplo, é na CPI do MST, onde você está participando, né? Que cortaram seu microfone é de perder as contas de quantas vezes, né? Aquelas pessoas moram. Vocês ficaram chocados, talvez não conheçam. Deputada, ninguém naquele barraco. Nós vimos, o barraco estava vazio. Da última segunda-feira. Questiono. As questões de ordem estão sendo protelatórias e indeferido. Com a palavra, governador Ronaldo Caiado. Essa que me pegou pelo sorriso no rosto do Caiado, né? É que ele gostou, né, que eu não pudesse falar, porque depois eu falei com ele, eu acho que ele não gostou muito do que eu disse, eu vou deixar ela ficar quietinha ali, que a gente fica mais tranquilo. É duro. Somente os artigos do regimento. Que até agora o senhor estava dizendo que era mentira. Por ter participado das convocações dos atos golpistas. Deputada, não concluí o meu tempo, presidente. Não concluí o meu tempo. Senhora... Não concluí o meu tempo, presidente. Eu ainda tenho. Não Então, aí só algumas das vezes que eu tenho certeza que foram mais. Isso é uma busca super rápida, mostrou. Já achei todos esses vídeos aí. E a gente sabe que não é só você que está lá na CPI do MST sofrendo esse tipo de retaliação. A Thalíria Petroni estava falando sobre isso esses dias também, né? E uma maneira de agir nessa casa que precisa ser interrompida, né? Já há, por parte do Ministério Público Eleitoral, uma representação encaminhada à PGR para investigar o presidente por silenciar, em especial, deputadas mulheres. E veja, assim, é uma tentativa de silenciamento de vozes que querem dizer
fatos, né? E além dessas todas cortadas em microfone, a gente sabe também que tem 6 parlamentares de esquerda que tiveram pedido de cassação, né, por causa da manifestação naquele dia que foi votada a urgência do marco temporal, né? Então, que aqui, né, assassinos, que foi o que como o que vocês disseram lá no dia que foi votada a urgência, né, PL quer caçar deputados do PSOL e do PT por ataques à oposição. Daí, Sami, o que eu queria ouvir de você é como você vê que vai ficar isso no futuro, né? Vai continuar essa perseguição? Vai haver alguma consequência, né? Como, por exemplo, a Thalília comentou ali que foi encaminhado para a PGR esse caso, nesse caso aí da cassação, se vai haver algum tipo de cassação, você espera que ocorra de fato a cassação de alguém, ou isso é só uma forma de ameaçar? Como você vê isso? Sofia, no último ano foi sancionado a lei da violência política de gênero. É uma lei muito nova, apesar desse problema, né, da lei da violência política de gênero ser um problema já muito antigo no Brasil. Mas como toda lei, principalmente voltada para direitos, principalmente os direitos das mulheres, elas demoram um tempo para pegar, para a sociedade entender do que se trata. Foi assim com a Lei Maria da Penha, por exemplo. Agora todo mundo sabe, não sabe ela na totalidade, mas entende, né, que é para proteger a mulher vítima de violência. Ou a Lei do Feminicídio, de que tem um crime específico quando se trata de um assassinato de mulher. A lei da violência política de gênero, com o tempo, acho que a sociedade vai entender que a violência tratada sobre mulheres cis e trans que estão no parlamento ou que são candidatas ou que estão na política. E é um instrumento antidemocrático, ou seja, uma forma de tentar fazer com que a gente calhe a boca, literalmente, que a gente recue, mude de ideia, tenha medo, desista. São diversos instrumentos, ameaças, cortes de microfone, piadinhas, assédio, ou então materialmente, ou seja, nas candidaturas não destinar recursos para que essas mulheres tenham condição de fazer campanha, ser boicotada dentro dos partidos, né? Isso é clássico no Brasil. Tem um projeto aqui que está em discussão, que é a PEC 9, que anistia, por exemplo, todos os partidos que não financiaram campanhas de mulheres e de negros. É também uma forma de violência política. Sim. Aí os caras que não cumprem botam seus deputados para depois se auto-anistiar. Assim, é uma palhaçada completa. Estou dizendo isso, que é uma lei recente, porque eu acredito mesmo que com o tempo a gente vai ter mais condição de responder, de resistir, sabe, a esse tipo de ataque. Acho que as próprias deputadas estão começando a se instrumentalizar dessa lei que foi votada, sancionada no passado. E aí o que está acontecendo agora? O próprio Ministério Público Federal, eu nem falei com ninguém, mas a própria procuradora, a doutora Raquel Branquinho, ela viu a repercussão do que aconteceu na CPI, viu a quantidade de vezes que o meu microfone foi cortado e logo acionou a PGR. E a PGR já está fazendo diligências, ou seja, ela poderia ter arquivado imediatamente, mas ela não arquivou o pedido, ela já está indo atrás, pedindo vídeos, esclarecimentos, ou seja, começou a entender que tem uma lei nova que precisa ir adiante. Sobre o tema da cassação, Sofia, eu tenho, de fato, uma preocupação, assim. Muita gente me fala, poxa, Samia, mas não é todo dia que tem pedido de cassação, a gente sempre vê, o Conselho de Ética nunca dá em nada. Na maioria das vezes, de fato, nunca dá em nada. É que esse tema nos traz uma preocupação particular por alguns motivos. Primeiro, tempo recorde, foram 4 horas entre o protocolo do pedido na mesa até a abertura do processo na Câmara. Para você ter uma noção, o pedido de cassação do Nicolas Ferreira, que foi à tribuna, colocou uma peruca e foi absolutamente transfóbico, ridículo em tudo o que ele fez, demoraram mais de 70 dias para ter a leitura do processo dele. Reflita. Ou então, outra comparação, golpistas que participaram do 8 de janeiro, da invasão dos 3 poderes. Até hoje não foi lida, sequer foi lida nenhuma das representações apresentadas contra eles. E aí 4 deputadas que se manifestaram no marco temporal, e vou dizer, mas vocês usaram uma palavra dura, assassino, genocida. Os tribunais consideram um assassinato contra os povos indígenas, um genocídio contra os povos indígenas, o que se faz. O que aconteceu com os Yanomami, por exemplo, né? Os tribunais internacionais, inclusive, consideram. Quando você retrocede na demarcação de terras indígenas, você coloca em risco a sobrevivência dessas pessoas. E foi o que a gente fez, a gente se manifestou. E tem mais um detalhe que não é detalhe.
mulheres parlamentares, mas homens parlamentares também se manifestaram no dia. Mas a ação foi só contra as 6 mulheres. Que coisa, né? E foram, primeiro, uma ação coletiva, as 6 estavam no mesmo papel protocolado, e isso não pode. Aí eles perceberam, desculpa o termo, perceberam a cagada que fizeram, e aí protocolaram depois individualmente, uma para cada. Já tem 3 relatores, porque assim, você sorteia 3 relatores, depois o presidente da comissão escolhe qual dos 3 vai ser. Isso deve se dar já na próxima semana. Então é muito acelerado, e tem mais um fator que aí, para mim, é o decisivo do porquê a gente teme um pouco mais esse processo. É diretamente declarado pelo Arthur Lira, que todos conhecem, que é o presidente da Câmara, que vai até o limite do que ele quer, porque ele se sente hiperpoderoso, que está dizendo previamente que já vai ter punição suspensão de 3 meses, que ele fala para os 2 lados. Ou seja, vai punir 2 bolsonaristas e 2 pessoas que são de esquerda na Câmara, colocando um sinal de igual entre lados que não tem o menor tipo de comparação, e você já tem a definição do crime, aliás, a definição da pena antes de fazer a análise individualizada de um eventual crime. Então é um negócio que não tem o menor cabimento. E ele nem do Conselho de Ética o que ele está dizendo, qual que vai ser a punição que o Conselho de Ética vai dar, e qual que vai ser o critério? Vai ser quem ele vai mais com menos com a cara, quem ele acha mais ou menos bonita, que assim, não tem menor cabimento. Então a gente está fazendo um escândalo, assim, sabe? Já que eles nos chamam de barraqueiras, de foda-se. A gente está indo à luta mesmo, articulando com o movimento social, entidades, instituições. Claro, internamente também a gente vai conversar com cada líder de cada partido, eles vão precisar nos ouvir, entender o que aconteceu ali. É claramente uma violência política o que estão fazendo contra nós, é machismo exacerbado, assim, e não é à toa que é no mesmo momento que acontece na CPI do MST. Aliás, são fatos completamente correlatos. Aqueles que aprovaram o marco temporal têm muito interesse em criminalizar quem luta pela reforma agrária, porque são os mesmos que cometem crimes ambientais, crimes contra os povos indígenas, que têm trabalho escravo dentro dos seus territórios, dos seus latifúndios, que é fruto de grilagem, ou seja, de invasão de terras do Estado brasileiro. É gente que financiou o golpe no 8 de janeiro. Então, é toda uma mesma relação, todo um mesmo esquema que estão nos escolhendo como alvos, assim. E por que mulheres, né? Por que a gente? Aí tem a ver com os perfis mesmo das deputadas. Eu acho que foi só uma desculpa o termo. Se não fosse isso, seria outra coisa, entendeu? Eles precisavam encontrar ali um bode expiatório. São parlamentares que têm uma característica em comum. São todas muito combativas e têm um mandato muito atuante. São muito coerentes na defesa de temas que são fundamentais, né, para as nossas concepções. Mas a gente está firme e forte, assim, apesar da preocupação, porque a gente não está lidando com amadores, já lidando inclusive com o presidente da Câmara, que é muito profissional no que ele faz, convenhamos. Então, essa é a nossa preocupação. Entendi. Você não me tranquilizou, eu queria que você me tranquilizasse. Não, mas acho que a tranquilidade, assim, para não ficar também só aquele banho de água fria, é na luta, assim, porque assim, o principal objetivo deles é nos fazer calar a boca mesmo, assim, retroceder. E nisso eu te tranquilizo que definitivamente não vai acontecer, entendeu? Ótimo. Ainda que seja um absurdo a suspensão de qualquer uma, porque se a suspensão significa 3 meses sem mandato. Imagina, 3 meses sem mandato não vai significar 3 meses sem a luta para nenhuma de nós, ao contrário, né? A gente vai gritar mais alto ainda. Então, essa é a tranquilidade que eu te dou, Sofia, não vamos nos calar. Beleza, ótimo. Vamos passar para o nosso próximo tema aqui, agora falando da pauta do dia. O ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal deveria prestar depoimento hoje à CPMI dos atos golpistas, né? Deveria, mas não vai prestar porque na última hora o cara meteu um atestado. Ok, de quem que eu estou falando? Estou falando do Coronel Jorge Eduardo Naime, que ele já prestou depoimento em outra ocasião na CPI dos atos golpistas do Distrito Federal, não é a mesma que está rolando na Câmara, né? Na Câmara e Senado. E de lá saíram umas pérolas, né? Tipo isso aqui. Né? Eu tive algumas vezes no acampamento, conversei com algumas pessoas, escutei assim, relatos que eu falei assim, cara, não é possível que essa pessoa está me falando isso. Eu teve um que me abordou um dia lá, que ele falou para mim que ele era um extraterrestre,
que ele estava ali infiltrado e que assim que o exército tomasse, os extraterrestres iam ajudar o exército a tomar o poder. Além dessas coisas meio bizarras, também teve umas coisas que daí realmente sérias, né? Eu diria até assustadoras. Realmente foi o epicentro, né? Ali chegou o absurdo de eu receber um dia um líder chamado Renan Senna, que fez um vídeo, né? Botou nas redes sociais acusando um outro líder de ter cometido estupro dentro do acampamento. Eu falei a respeito desse vídeo, mostrei inclusive esse vídeo na época em uma das reuniões que nós tivemos no Exército, né, para poder ver que nível que estava chegando a coisa, né? A gente já tinha informações de tráfico de droga, de ambulante, de prostituição, tinha já esse vídeo que apareceu de denúncia de estupro, e a gente ficava ali, a polícia militar, não foi uma ou duas vezes, eu botei 500 homens, eu botei à disposição do Exército na Rainha da Paz. No dia 29/12, eu botei 553 homens à disposição do Exército para retirar aquele acampamento definitivamente. E a operação foi cancelada. Então, a gente vê aí. E daí, o que aconteceu hoje? Hoje foi, na verdade, um vai e vem que está sendo atualizado até nesse exato momento, porque ele iria prestar o depoimento, daí a defesa dele pediu para ele não comparecer, e foi decidido ali pelo Alexandre de Moraes, ministro do STF, né, que ele teria o direito ao silêncio, mas que ele seria ouvido como testemunha na CPI, sim, então vai lá. Daí o que o cara fez? Meteu um atestado, colocou, coronel da PM do Distrito Federal encaminha atestado e depoimento na CPMI é adiado. O oitiva ainda não tem nova data para ocorrer. E essa era a notícia que a gente tinha até agora de manhã. Daí, agora no último, assim, tipo, nos 45 do segundo tempo, vem a notícia que o coronel Naime recuou e decidiu prestar depoimento à CPMI do 8 de janeiro. Então, assim, o cara... os advogados disseram, não vamos. O Xandão falou, vai sim. Ele, tá aqui o atestado dele, inclusive, era de depressão, que ele está desde fevereiro preso, né, na Papuda, por causa como parte lá do inquérito dos atos. E agora, acho que foi às 3 e pouquinho que recuou e está, sim, prestando depoimento. Então, um caso, assim, Sâmia, que é, assim, se você piscar, você perde o que está acontecendo. Total, Sofia. Eu confesso que eu mesmo não tinha visto essa virada, de que ele, enfim, tinha, no final das contas, topado ir, assim. Mas sabe o que eu tenho notado dessa CPMI dos atos golpistas? Primeiro, no atraso da instalação dela, assim. Eu entendia super a posição do governo de não querer botar lenha na fogueira, porque o governo precisa engatar, né? Ou seja, aprovar suas pautas principais, se instalar. E uma CPI, ela sempre embaralha um pouco o jogo, traz outros temas, traz crises, etc. Mas eu acho que nesse caso, desde o início, essa CPMI deveria ter sido instalada, não tinha que ter tido essa quebra, essa guerra, porque ela é muito importante, assim, para a sociedade brasileira. Todo mundo precisa saber o que aconteceu, quem financiou, sejam empresários, civis, militares, políticos, e acabou que a justiça se adiantou à política. Ou seja, o Xandão tem sido um cara que está, de maneira às vezes monocrática, sozinho, dando conta de responder a uma série de temas, e a impressão que eu tenho é que a CPMI está indo um pouco na rabeira, assim. Depois que a coisa ali já avançou bastante, o cara está até preso, que a sociedade vai ter possibilidade de ver intervenções, questionamentos por parte dos parlamentares, sabe? Acho que esse timing aí está um pouco atrasado, mas antes tarde do que nunca. E eu espero que nas oitivas, nas audiências, se consiga extrair o máximo de informações possíveis, sabe? Porque, claro que é um direito legal, ninguém é obrigado a fazer provas contra si mesmo, por isso que tem esse direito, né, de permanecer calado. É super compreensível, ainda mais quando a pessoa
vai na condição de convocado, né? Mas, ainda que elas fiquem em silêncio, espero que os parlamentares consigam, sabe, escancarar mesmo, nem que seja nos seus discursos, suas intervenções, a gravidade que isso foi para o país, ou que pesquisem previamente, né, para fazer a relação desses caras com tudo que aconteceu, ou seja, tudo que eles não querem falar, que os próprios parlamentares falem, né, para a sociedade ouvir. E é um pouco isso, CPI, assim, a gente sabe como começa, eu sempre falo isso, mas a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, né? São tantos desafios no meio do caminho, tantas novidades que podem surgir, tantos fatos novos, e para mim o grande fato novo agora é o julgamento da inelegibilidade do Bolsonaro, que volta amanhã. Não só pelo que pode acontecer, pode ter um pedido de vistas e o troço ser arrastado para daqui a 2, 3 meses, isso é uma hipótese, a mais provável, inclusive, né, para não dar esse gostinho agora, mas é provável que ele vai ter inelegibilidade de fato. Mas isso cria um clima de constrangimento para eles, para não dizer medo, porque, porra, o teu líder está sendo esculhambado pela justiça eleitoral e está chegando numa punição a ele, né? O que vai ser do bolsonarismo sem o Bolsonaro candidato? Não é tão simples, é um nó que está sendo criado para os caras. Então é óbvio que eles ficam na defensiva, né? Mas quando eles ficam na defensiva, eles endurecem o tom. Na CPI do MST está sendo assim, sabe? Semana passada eles tentaram endurecer, aprovar convocação de todo mundo, pegar documento de todos os movimentos sociais, mas é porque está num momento difícil para eles, né? Porque estão sendo emparedados e aí eles reagem dessa forma também. Então a gente tem que ser mais duro que eles, eu acho, assim, no jogo, sabe? Isso aí, perfeito. Vamos para a próxima, que é agora Arthur Lira. Um livro caixa foi encontrado pela Polícia Federal na casa do motorista do assessor do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Nesse livro constavam 11 pagamentos que somavam quase R$500 mil para um tal de Arthur. Motorista do assessor de Arthur Lira, Arthur. Não dá para falar nada por causa da segurança jurídica, né? Mas vamos lá. Isso aí faz parte da Operação Hefesto, né? O pessoal deve lembrar aquela operação sobre os kits de robóticas comprados com dinheiro do FNDE, que lá no estado do Alagoas, a gente vê que 67% da verba do FNDE foi usada para comprar kit de robótica mandada para escolas que muitas vezes nem água nem internet tinham. Então, já é algo aí para se suspeitar. A Polícia Federal fez uma operação no dia 1º de junho, onde eles foram lá, miraram no principal assessor do deputado Arthur Lira, e também presidente do União Brasil no Alagoas, o Luciano Cavalcante, e do seu motorista, Wanderson Ribeiro. Vocês provavelmente, se não lembram dessa operação, devem lembrar dessa imagem aqui, né, que encontraram um cofre cheio de dinheiro com um remédio ali, um Cialis, um remédio para disfunção erétil ali embaixo. Essa cena eu acho que todo mundo lembra. Tá, nessa época, o Arthur Lira ele fez questão de dizer não tenho nada a ver com isso, né? Olha um trechinho de uma entrevista dele lá na Globo News. Eu, tendo a postura que tenho, em defesa das emendas parlamentares que levam benefícios para todo o Brasil, para toda a população, eu não tenho absolutamente nada a ver com o que está acontecendo e não me sinto atingido, nem acho que isso seja provocativo. As coisas são levadas pela polarização política a fazer, porque veio o Twitter do Renan, porque veio a Operação 2 Dias, porque há uma pressão do governo. Eu não vou comer essa corda, vou me ater a receber e a ter informações mais precisas, e cada um é responsável pelo seu CPF nesta terra e neste país. Cada um responsável pelo seu CPF nesta terra, nesse país. Tá, e qual que é a novidade que a gente teve hoje? No endereço lá do Wanderson, o motorista do assessor do Lira, encontraram um caderno, né, um caderno caixa, que é esse dessa foto aqui.
E daí, se vocês forem olhar ali os valores e os nomes, vocês vão perceber que tem ali vários Arthur, né? Também tem umas coisas ali, tipo, de Jair igual Arthur, ali no lado direito, 28/4. E pode ou não ser aí uma coincidência com o fato de que o Arthur Lira tem um secretário parlamentar chamado de Jair Marcelino. Vocês também vão ver ali que tem um de Ivonete, né, ali no dia 29/4. O nome da mãe do Arthur Lira é Ivanete, né, com A, não com O, mas Ivanete. Então, assim, muitas coincidências aí. Dá para afirmar, de fato, que esse Arthur é o Arthur Lira? Não, não dá para afirmar isso, pelo menos por enquanto, né? E então, pela segurança jurídica, não vamos afirmar nada aqui nós também. Mas, enfim, é algo aí que com certeza vai dar pano para manga. O Wanderson, né, o motorista, ele foi questionado e ele disse que pagou todos aqueles valores ali a mando do Luciano, né, o presidente da União Brasil do Alagoas e assessor do Arthur Lira. Então, eu acho que a única coisa que posso dizer é boa sorte para a Polícia Federal aí nas suas investigações. Estou esperando ansiosa para ver aí a confirmação de quem é esse Arthur. Sofia, boa sorte, assim, para a Polícia Federal, para a Justiça Brasileira. E ainda que, por enquanto, seja tudo uma grande coincidência, né? Acho também que é muito interessante como nada se mantém eterno, né? Na sociedade. Claro, estamos só no começo, pode dar em muita coisa, pode não dar em nada, não seria também Exato. a primeira vez. Mas, assim, o que eu quero dizer é que é muito ruim para o Brasil essa cama de hiperpoderes, sabe? Que foi assentada, assim, para o Lira no Brasil. Ele foi o presidente da Câmara eleito com mais votos na história. Ele conseguiu ter voto dos bolsonaristas, a bancada de esquerda. A gente do PSOL não votou nele. Na época rolaram críticas, não, porque precisa garantir governabilidade. Mas foi um voto de alerta mesmo. A gente lançou o Chico Alencar como nosso candidato, teve os nossos votinhos, mas que era um instrumento para dizer para a sociedade, primeiro, que não é possível que alguém tenha voto de todo mundo, não é dessa forma, não existe, ou seja, não tem uma plataforma política que justifique, não é baseado com nenhum programa, com propostas, com pauta, porque não se une dessa forma setores antagônicos. E segundo, isso eu afirmo com certeza, porque a justiça brasileira, já disse, foi responsável por operar o esquema do orçamento secreto, que o Supremo Tribunal Federal derrubou, interrompeu, que eram 16 bilhões do orçamento brasileiro que ele e o Bolsonaro destinavam para comprar uma base de apoio, alugada aqui no Congresso Nacional. E era uma grana que os caras injetavam na sua própria base eleitoral, alguns para trazer benefícios e melhorias também, mas alguns era para fazer esses esquemas assim, de contratar a empresa fantasma, contratar a empresa do amigo, fazer obra superfaturada. A Codevasf mesmo, que é um órgão aqui de Brasília que em tese é para construir obras nos estados, além dela ser aparelhada por deputados, por assessores, né, ligados diretamente ao Arthur Lira, ela promoveu obras, ou não promoveu, fez obras fantasmas em vários estados, e isso na prática significou voto para esses caras. Fala, como é que foi eleito tanto bolsonarista, tanto centrão nessa processo eleitoral? Tem uma série de motivos, claro, tem a grana do próprio fundão eleitoral, os caras, queiram ou não, é isso, o Brasil é diverso, as pessoas votam em que elas quiserem, mas o orçamento secreto também botou gente aqui dentro, entendeu? O cara tinha um deputado que tinha mais poder do que o prefeito, do que o governador do estado, ele tinha condição de levar mais dinheiro para a tua base eleitoral do que o principal nome da cidade, então assim, um cara desse só não se elege se ele for muito incompetente, esses caras geralmente são muito competentes em fazer negócio, né, fazer política relacionada com o negócio. Então, uma hora a conta precisa chegar, entendeu? As pessoas precisam responder pelo que fazem contra o Brasil. Os milhares de pedidos de impeachment que ficaram engavetados, no momento mais grave da história do nosso país, que era uma combinação de pandemia, negacionismo com golpismo, precisa ter respostas políticas e jurídicas também para isso. Então, eu também só estou torcendo para a Polícia Federal e para a Justiça atuarem da melhor forma possível, sabe? Porque eu acho que é um bem para a sociedade brasileira.
Perfeito, perfeito. Agora vamos falar de um outro assunto. Vamos falar sobre Michele Bolsonaro. Aqui. A Michele Bolsonaro esteve recentemente em um evento do PL, o partido do Jair, em Rondônia. Lá, ao mesmo tempo que ela se dizia uma mulher submissa, questionava o Jair sobre se ele tinha lavado ou não a louça. Tá, para onde que essa história vai ir? Eu explico. A gente está falando de um evento que aconteceu lá do PL Mulher, em Rondônia, e no meio desse evento rolou essa conversa aqui, ó. Uma mulher simples, uma ex-dona de casa que ama aquele marido dos olhos azuis, que tenho 2 filhas maravilhosas e que a minha pauta prioritária são as minhas filhas. Só estou aqui porque consigo conciliar, porque a minha agenda são elas. Não adianta a gente ganhar o mundo e perder os nossos filhos. Então, a minha agenda prioritária são as minhas filhas, é o meu marido, a minha casa. Eu sou uma mulher ajudadora, eu entendo quem eu sou como mulher. Sou uma dona de casa, sim, com orgulho, porque gosto, porque amo cozinhar, porque amo cuidar da minha família. Mas sou aquela mulher que deixa a filha na escola, vai correndo pro PL para poder trabalhar e quando chega ainda faz a comidinha que o marido quer. Gente, esse é o meu marido, aquele que eu acabei de falar. Olha só, ele fala que quem manda em casa sou eu, mas é ele que manda em casa, tá? Bom dia, amor, tudo bem? Você já lavou as louças? É porque ele faz café e deixa tudo bagunçado. Tá, então a gente viu aí um trechinho só desse evento do PL Mulher. E, Sâmia, eu achei bastante interessante que ela fala de algumas coisas que, vamos ser sinceros, a gente vê na esquerda se falando bastante também sobre, por exemplo, a dupla jornada. Ela não usa esse termo porque é um termo que está bastante ligado ao feminismo e ela com certeza não vai querer falar disso, né? Ser associado a isso, mas que é uma realidade. Ela fala sobre como é ser mulher e mãe e estar na política, que também você mesma é uma pessoa que tem essa experiência. Mas dá para perceber que, ao contrário, quando a gente vê as mulheres da esquerda falando desse assunto, existe uma tensão ali que é criada muito, aí falando da minha impressão, por essa questão do conservadorismo, né? Que ela tem que se mostrar, não, quem manda é ele, não sou eu sou ajudadora. Então, é muito interessante essa tensão. Eu queria ouvir você falar um pouco disso, né? Você como uma mãe que está na política, vamos ouvir um contraponto? Sofia, eu vejo da mesma forma que você, assim, hoje é inevitável, a gente chegou num patamar de que é inevitável fazer política para mulheres, porque as mulheres são a maioria da sociedade, elas definiram as eleições no último pleito eleitoral. Existe um processo, por conta da modificação das leis brasileiras mesmo, dos partidos políticos, aos poucos, serem permeados pela presença tanto do voto feminino quanto de candidaturas femininas e de uma plataforma política voltada para as mulheres. Então, mesmo os partidos mais conservadores, os partidos de direita, têm uma plataforma voltada para esse público, que é a maioria da sociedade, chefia muitos lares brasileiros e tem demandas que são específicas, né? São parte da sociedade de maneira geral, mas tem temas que, pela forma como o machismo estrutura a sociedade, são temas ainda específicos, não deveriam ser, mas são temas específicos. Cuidado com os filhos, tarefas domésticas, ou mesmo no mundo do trabalho, ganham os piores salários, estão nos postos de trabalho mais precários, são mais vitimadas pela fome, quando tem um problema de inflação, sente primeiro, porque geralmente é quem bota, quem faz a compra no mercado e faz o almoço e precisa ali reduzir, né, a comida na panela para levar para o seu filho. Então, tem um pouco essa política voltada para a mulher. Eu sinto que eles tentam mesclar, falar de temas que são comuns, porque são inevitáveis. Então, a dupla jornada, ainda que ela use outro termo, mas trabalhar fora, trabalhar dentro de casa, é uma realidade das mulheres brasileiras. Aquelas que não trabalham fora gostariam, porque precisam ajudar na renda de casa, né? Porque precisam desse dinheiro também. E
E mesmo que elas não vejam dessa forma, é uma forma também delas terem alguma autonomia, uma dependência, menos dependência do marido, né? Caso elas sejam casadas com um homem, porque é a forma delas mesmas fazerem uso do seu próprio dinheiro. Ainda que, enfim, tenha violência, que às vezes eles confisquem a grana da mulher, mas aí é outro assunto. Então, acho que ela cede na medida do que é inevitável, mas cede e disputa por uma concepção conservadora. Isso dizer que quem manda em casa é o Bolsonaro, isso aí é o que alimenta a violência doméstica, né? Então, faço tudo em casa, mas quem manda é ele. Peraí, ele manda até onde? Manda no quê? Ele te controla? É porque, em última instância, é esse o recado que se passa, né, para a sociedade. Olha, você lavou a louça, ou seja, você me ajudou porque eu estou aqui trabalhando, mas a palavra final é sempre sua. Então, eles combatem, em última ideia, a ideia da autonomia feminina, né? Ou então a emancipação feminina, que dirá uma emancipação que é coletiva, que é a lógica que a gente defende. Mas o que eu quero dizer mesmo, Sofia, é que claramente ela está em plena campanha, né? Tendo essa perspectiva de inelegibilidade do Bolsonaro, eles pensam num plano B. E é isso, tem uma demanda, né, pelo voto feminino, queira ou não, a Tebet foi um fenômeno nas últimas eleições, né, tem um pouco esse apelo. Mas o que vai ser difícil para eles, primeiro, é que apadrinhar alguém não é a mesma coisa do que ser diretamente o candidato, né, não é tão simples, e vai ter que se resolver com os filhos dele, viu, porque a turma ali não bate Eu ia te cabeça. perguntar isso, se você não falasse, A família eu ia te perguntar brasileira ali isso. é bem brasileira, assim, tem muita treta. Não vejo tão simples, entende? Esse apoio direto, assim. Talvez seja um plano do PL, para além dos próprios Bolsonaro. E aí é uma estrutura maior, né? O partido tem outros nomes, tem o Valdemar, tem a turma que é do PL já há muitas décadas. Mas, assim, para mim, ela está em plena campanha disputando um voto evangélico, um voto feminino, e tentando reconstruir um pouco esse campo de extrema-direita no Brasil. Não acho que é uma carta fora do baralho, não menosprezo ninguém, assim. O Bolsonaro, imagina, era nada e virou presidente da República, fez o estrago que fez. Acho que pode ter o seu potencial, sim, infelizmente pode ter. E cabe a gente trazer bons resultados, fazer com que o governo dê certo, seguir tendo punição. Acho que precisa de responsabilidade para os bolsonaristas, precisa estar bem elucidado para a sociedade a relação promíscua que eles têm com o poder, os crimes que eles cometeram na pandemia, no golpe, questões de corrupção mesmo, de lavagem de dinheiro, as rachadinhas. Isso está muito transparente para a sociedade, para não dar espaço para essa gente se crescer, sabe? E ela com um adendo, já que o cara era mega machista, né, o ex-presidente, aí ela, como mulher, disputa essa concepção do que é ser mulher no Brasil, assim. Eu acho que tem um perigo, sabe? Por isso que a gente também tem que seguir avançando com as nossas pautas, a nossa forma de encarar a mulher. O homem manda em casa coisa nenhuma, eu acho que é muito ultrapassado o raciocínio dela, mas encontra ecos, né? Geralmente é relacionado com o discurso fundamentalista religioso também, por isso que também encontra ecos. Você vê uma mulherada aplaudindo um absurdo desse. Enfim, então vamos seguir fazendo o nosso também, sabe? Que ela consegue alcançar talvez, né, não sabemos, mas talvez ela consiga alcançar um eleitorado que o Bolsonaro nunca conseguiu alcançar, que é o eleitorado feminino, né, que se não fosse as mulheres ele teria reeleito, vamos encarar a realidade. Exatamente. Aí não é estático, né, o pensamento do eleitorado feminino brasileiro. Segue em disputa e ela vai pegando os elementos mais sensíveis, né? Uma mulher, quando ela é mãe, ela se preocupa prioritariamente com o seu filho, então precisa elementos conservadores, assim, para o medo mobiliza também, né? Mobiliza para coisas ruins, na verdade. E eles tentam fazer isso, né? Perfeito. Vamos para o próximo assunto. Como regular a cannabis? Em um país ainda muito conservador e muito apegado à guerra às drogas, essa pode parecer uma tarefa impossível. Eu estou aqui com a deputada Sâmia Bonfim, que creio que é a pessoa certa para a gente discutir isso. Tá, por que eu estou trazendo esse assunto, né? Porque amanhã, ou então hoje, se você estiver vendo o corte, né, dia 27 de junho, vai ocorrer esse evento aqui na Câmara dos Deputados, que é Como Regular a Cannabis, um guia prático, que vai ser o lançamento da versão em português de um livro que é produzido lá por uma organização britânica, falando
da regulação da cannabis, as experiências de regulação da cannabis em vários países do mundo, os desafios, o que deu certo, o que deu errado e tal. E eu digo que eu estou com a pessoa certa para falar, porque a deputada Samia Bonfim, que está aqui do meu lado, é a pessoa que vai fazer a abertura, né, desse evento, e também vai estar numa mesa, né, sobre reparação histórica, justiça social e tributação. Daí, Samia, esse é um assunto que tem aparecido de maneira um pouco recorrente aqui no Meteoro, né? Esses dias eu estava conversando com o Vladimir Safatli sobre a fala que o Zanin fez, que ele, durante a sabatina, que ele apoiou aí a guerra às drogas. O Álvaro também estava no comecinho desse mês falando com o Pedro Sabusiaskis, isso, que é de uma organização de pacientes que usam cannabis medicinal. Então, a gente tem falado desse tema aqui, e eu acho que você também é uma boa pessoa para falar com a gente, porque, que eu saiba, você tá envolvida aí com uma PL que está tramitando sobre isso, né? Podia contar um pouquinho para a gente? Sim, olha, são duas frentes, né, de atuação sobre esse tema. A primeira é da cannabis medicinal. A gente fez uma comissão especial ano retrasado, que aprovou por um voto, porque os bolsonaristas inflaram, não queriam de jeito nenhum, mas foi um espaço muito rico, porque contou com a presença de pacientes, de pesquisadores, de militantes, ativistas no tema, e mostra o quanto a cannabis, se for usada na perspectiva de um tratamento, ela pode mudar radicalmente a vida das pessoas. Tem casos de pessoas que tinham dezenas de convulsões por dia, que agora tem uma por semana, é super curta, mas também para tratamento de Parkinson, Alzheimer, tratamento de câncer. Só não tem ainda mais conhecimento sobre isso, porque, por ser proibida no Brasil, muitos pesquisadores também precisam de autorização judicial para conseguir minimamente pesquisar. Então, é toda uma trava científica e sanitária no Brasil. E não foi colocado em plenário ano passado porque não tinha a menor correlação de força. Se fosse, a gente ia perder, por conta do contexto bolsonarista, etc. Bom, agora é uma nova legislatura, é uma nova etapa. A gente vai seguir discutir o tema da cannabis. O relatório final também incluir o tema do cânhamo industrial, que é uma matéria-prima super, hiper resistente, que serve para produzir bolsa, produzir roupa, produzir... Enfim, pode substituir a celulose, substituir o algodão. E é um tema interessante porque pode animar alguns setores do agro, está falando do agronegócio no Brasil, alguns setores do agronegócio, que também tem um impacto importante no meio ambiente, porque ela... Peraí, só eu entender, vocês estão querendo juntar com o agro para provar cannabis, é isso? Pode ser meio que loucura que a gente está fazendo, mas funciona, tinha alguns, poucos, porque como o agro é exportador das mesmas commodities, também de soja, ou então gado, ou então cana-de-açúcar, é muito estratificado, consolidado, café, né? Não é um agro muito moderno, assim, aberto para outros temas. Mas tem um setor específico que vê nisso também, olha só, tem um nicho de mercado. Tanto é que entrou no relatório, e o relatório só foi aprovado por isso, porque tinham esses atores ali significativos na comissão especial. Então, claro que não é a via mais, né, importante, mas se é um obstáculo a menos, por que não, entendeu? Tentar levar esse debate também. Então, acho que essa é a primeira viés. E o outro viés do debate da cannabis é sobre regulamentar mesmo, sabe, a maconha no Brasil. Porque, assim, é uma questão civilizatória, mexe com diversos aspectos. Primeiro, de saúde, porque, né, tem a ver com o tema medicinal, mas também do enfrentamento a essa lógica de guerra às drogas, que se mostrou completamente falida, que serve nos territórios para deixar a população numa situação de medo, de guerra mesmo, mas não, uma guerra geralmente são duas partes brigando, né? Mas assim, de repressão policial, e também por conta da lógica do sistema carcerário no Brasil. 1/3 é identificado como membro do tráfico de drogas, e a única palavra que se tem muitas vezes é do próprio policial,
que fez a batida no jovem que, quando muito, portava algumas gramas de maconha. Eu digo quando muito, porque muitos desses jovens não passaram por nenhum julgamento, não tiveram acesso à justiça, portanto, não tiveram direito de defesa, e que juram de pé junto que não tinha nada. E pode ser verdade, inclusive, porque se a única palavra é do próprio É do policial que policial. fez a atuação, e é 1/3 do sistema carcerário, a maioria réu primário, gente que não tem nada a ver com a paçoca. Enquanto isso, teve a cocaína no avião da FAB. Tem senador que pousa avião cheio de maconha. Teve o tio da Damares. O Tio tio da da Damares não Damares. foi pego também com 200 e não parte sei quantos, né? Quase 300 quilos de quase maconha. 300. Exatamente. Então, assim, e por isso são os jovens negros periféricos que vão ser encarcerados, alguns não digo para o resto da vida, mas acaba entrando num ciclo de reincidência, né? De relação, muitas vezes, com o crime organizado que não tinham antes, de afastamento de qualquer possibilidade de ascensão social, de acesso a direitos. Enfim, presídios são máquina de moer gente, de acabar com as vidas, e essa é a realidade no Brasil. Por isso que é um debate que precisa ser feito. A gente vai fazer, pessoal, nossa, como você tem coragem? Eu falei, gente, coragem tem que ter. Para pleno 2023 fingir que isso não é um tema. Se é 1/3 do sistema carcerário no Brasil, se todo mundo conhece alguém que faz uso e vive nessa hipocrisia, como é que a gente não vai debater isso, entende? Então eu estou bem animada para esse seminário, principalmente porque, e é uma coisa que eu quero entender melhor, que eu ainda entendo pouco, e acho que vou sair melhor desse debate, modelos de implementação, porque existem vários, né? Tem um modelo estatal, tem modelo misto, tem modelo que é totalmente da iniciativa privada, tem uns que envolvem o cânhamo, tem uns que têm níveis de gradação, ainda tem algum tipo de autorização judicial. Tem vários modelos de regulamentação pelo mundo. O que daria certo no Brasil? Daria certo no Brasil? Por onde? Quais são as estratégias? Eu falei desse tema do cânhamo, a gente fala, nossa, como assim o agro? Por que não? Pode ser uma estratégia, mas pode ser que não faça sentido no Brasil. Acho que é um pouco esse o acúmulo que a gente quer sair. Amanhã vai ser esse seminário e na quinta-feira eu vou fazer uma audiência pública sobre especificamente o tema medicinal, né? Que daí vai envolver famílias, pesquisadores. Acho que é uma semana importante. A gente teve a marcha da maconha imensa, né, em São Paulo, há 2 semanas, que mais uma vez é um marco na política. Imagina, milhares de jovens, principalmente, nas ruas, politizando um tema que é do cotidiano, mas que hipocritamente a gente finge que não existe. Então, estou animada e, enfim, quero seguir pautando esse tema nos próximos anos também. Eu acho interessante notar que a gente está quase 10 minutos aqui falando sobre isso, e que normalmente quando se fala em descriminalização da maconha, as pessoas imediatamente pensam no uso recreativo. Olha quanta coisa que você falou aqui que não tem nada a ver com o uso recreativo. Está falando do cânhamo, está falando do medicinal, está falando da guerra às drogas, aprisionamento, né, repressão policial. Então, quantos assuntos que passam por isso aí, mas você vê que muita gente insiste em pensar só que, não, é porque quer fumar baseado. É verdade. E mesmo se for considerar o tema recreativo, quando você tira da ilegalidade, você trata como uma questão de saúde. Quais são os riscos, quais são os eventuais benefícios, qual é a dosagem, quando, como, e qual é a substância que de fato tem ali. Porque as pessoas acham que estão fumando maconha, mas eles estão fumando, sei lá, entendeu? Soda cáustica. Porque não tem nenhum tipo de fiscalização, de controle. É um risco, aí sim, é um risco imenso para a saúde de milhares, de milhões de pessoas. Porque não, quando você tira da ilegalidade, você tem, enfim, condição de saber o que é o produto que está sendo consumido. Dá para se falar em quantidade, dá para se falar em redução de danos, em não misturar substâncias, em não usar em momentos, em horas inadequadas. Se você tem alguma questão de saúde mental, pode ser bom, pode não ser bom, pode ser substância X ou a Y. Se for tratado como um fármaco, né, como uma substância mesmo, fitoterápica. Enfim, mas a proibição nos impede, sabe? Pode achar até que é apologia, dependendo da forma como você aborda, e você ser criminalizado em função disso. Mas e tem isso, né? Um aspecto. Por isso que tem tudo a ver com o racismo na sociedade brasileira. Brancos fumam céu aberto em bairros de classe média e nada acontece com eles. Brancos poderosíssimos não só fumam como traficam e nada acontece com eles. Agora, um jovem negro de periferia, se for pego, ou se o policial quiser dizer que ele foi pego, puta, esse menino pode ficar preso por muitos anos, sabe? Sem direito de defesa. É muito grave. Então,
tem que debater, né, Sofia? Mesmo se for da perspectiva do consumo individual, uso recreativo, não dá para tratar da forma como é tratada hoje. Perfeito, perfeito. Acho que a gente pode ir para o último assunto do dia, então. Vamos lá. Não é segredo para ninguém que o governo Lula está tendo dificuldades para lidar com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Um dos planos que surgiu para tentar resolver esse problema inclui entregar o Bolsa Família para o Centrão. Tá, vamos lá, do que a gente está falando aqui? Tá, já tem tempos aí que a gente está vendo que o Arthur Lira e o Centrão estão de olho no Ministério da Saúde, né? Inclusive estão fritando, usando o termo que se usa aí muito, a Anísia Trindade, atual ministra da Saúde, que veio lá da Fiocruz e tudo mais. E, pelo menos até agora, o Lula não deu sinais de que vai ceder e que vai tirar a Anísia. Com base nisso, aliados estão pensando em entregar o Ministério do Desenvolvimento Social, aquele ministério lá que cuida, entre outras coisas, do Bolsa Família. Eu vou mostrar aqui uma reportagem que saiu aqui no dia 25 no Valor, que conta aqui, ó, como o Bolsa Família pode entrar na articulação entre Planalto e Lira. Daí vai contar para a gente ali, ó, né, que com a ministra da Saúde, Anísia Trindade, blindada no cargo, emissários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sondaram o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre a possibilidade de seu grupo político indicar um titular para o Ministério do Desenvolvimento Social. E daí o ponto principal, que controla o maior orçamento da esplanada. Eu acho que essa última frasezinha, essa última sentença ali, é a chave para entender essa história, né? Que quando a gente fala do Ministério da Saúde, a gente está falando do segundo ministério com maior orçamento, né? São 190 bilhões. Quando a gente fala do Ministério do Desenvolvimento Social, estamos falando do maior orçamento, 273 bilhões. Agora, é importante destacar que, de acordo com a própria reportagem, está longe de ser confirmado. Então, olha ali, segundo fontes do Palácio do Planalto, a ideia ainda está sendo trabalhada e tem complicadores. Que tipo de complicadores? Ainda não há um aval do Lula para que seja levado adiante. Além disso, o Wellington Dias, que é o atual ministro do Desenvolvimento Social, é aliado de primeira hora do Lula, e o Piauí, que é o estado dele, foi o estado que deu proporcionalmente mais votos para o Lula nas últimas eleições. E que até agora, daí só vai contar ali, que o jornal entrou em contato com ele, mas não recebeu ainda resposta do Wellington Dias. Mas aí eu fico pensando, porque, cara, Sâmia, você pensar no Ministério da Saúde na mão do Centrão é terrível, mas não é como se pensar em Ministério do Desenvolvimento Social na mão do Centrão fosse muito melhor. O que você me diz disso? Nossa, que situação, né? Muita gente fala, nossa, mas o Centrão deve ter, então, excelentes médicos, cientistas, por que eles estão querendo no Ministério da Saúde, né? Nada a ver com a pauta, nada a ver com a saúde brasileira. É grana, porque além de ter o segundo maior orçamento, as tais emendas parlamentares, 50% obrigatoriamente tem que ser na área da saúde. Então, ali é um setor de execução de emenda. Ou seja, muito dinheiro, mas também muita chantagem, muito negócio com os demais parlamentares. Porque daí ele pode segurar, isso é uma das coisas. Que isso que é uma das coisas que estão usando para fritar a Anísia, né? Dizendo, ela não libera as emendas, ela não libera as emendas. Tipo assim, a mulher acabou de assumir, nem está na época ainda de executar a emenda. E, em tese, parlamentar que entrou agora só pode indicar a emenda para o ano que vem. Então, assim, e tá tudo andando no tempo que as coisas têm que ser, mas eles sempre querem uma desculpa que é para poder abocanhar mais e ter mais acesso a recursos públicos. E a gente comentou um pouco sobre o orçamento secreto, ele criou um vício, assim, para ser generosa, com o Congresso Nacional, que é só trabalhar na base de execução de muita, muita grana pública. Não é mais só cargo que os caras querem, eles também querem cargos, mas isso já não é mais o suficiente. Eles querem garantia de execução de emendas, até porque a eleição é ano que vem. E eles querem garantir os seus eleitores, os seus candidatos no ano que vem, a eleição dos seus prefeitos, muitos deles são cabos eleitorais nos rincões do Brasil, e é com grana, né, chegando, levando grana, que eles conseguem se consolidar. Olha, é muito bom o nome da Anísia como ministra da Saúde,
porque ela é um nome técnico e ela tem louros, assim. Ela esteve à frente da Fiocruz, enfrentando tudo e todos do governo passado no momento mais difícil da pandemia. A Fiocruz deu um show de competência e levantou o que é a ciência, né, a saúde pública brasileira. É essa mulher, ela é blindada. Eu vi que ela é blindada pelo governo, né, como diz a matéria, mas ela é blindada de qualquer interesse mesquinho da política. Ela está lá e está fazendo muita coisa, está entregando. Retomou o programa de vacinação, programa Mais Médicos, está tentando zerar a feira dos exames. E olha, está aqui falando uma deputada que é da base, mas não estou falando por ser da base. Estou falando porque eu tenho independência. Quando é para criticar, eu critico também. Critiquei o arcabouço fiscal, critico o próprio Ministério do Desenvolvimento Social, que é esse outro que eles estão de olho, que está dando dinheiro para a comunidade terapêutica, que é substituir, né, a rede de assistência social por igreja evangélica fazendo trabalho social. Tem dinheiro público no governo do Lula indo para isso. Quando é para criticar, critico. Apresentei PDL, mas a Anísia, pelo amor de Deus, assim, é muita sacanagem. Eles podem até não conseguir, né, a Anísia, porque felizmente o governo está respondendo muito bem, ela tem muito apoio da sociedade também, mas eles fazem isso para negociar outras coisas também, entendeu? Para chantagear a execução de emenda, para abocanhar ainda mais o orçamento público, no que pode ser a votação do próximo orçamento no final do ano que vem. E agora tem matérias importantes para o governo, né? Vai ter o segundo turno do arcabouço fiscal, vai ter... A segundo turno não, né? Voltando do Senado, vai ter o segundo turno para a Câmara, vai ter a reforma tributária, tudo já na próxima semana. E os caras só votam sob chantagem, né? Aliás, fazendo chantagem sobre o governo. Então é isso que está em jogo. É uma pena que a política brasileira seja permeada por isso. E o presidente capitão dessa tropa é o presidente da Câmara, Arthur Lira. O PP já teve o Ministério da Saúde nos governos petistas passados, né? Eles querem retomar e não por outro motivo. Mas é isso, é muita grana de emenda também, para além do próprio orçamento fixo, né, que eles têm. E como você vê a perspectiva? Você acha que a Anísia ela vai conseguir se manter no cargo, apesar dessa fritura? Eu acho que vai, porque mesmo quando é por intenções obscuras, né, escusas, assim, coisa que não é bonito de ser dito, também você precisa sempre de um argumento, um álibi, uma desculpa pública para retirar alguém. E eu não vejo, assim, é difícil encontrar uma desculpa, né, para tirar a Anísia, não tem por onde. Tem alguns requerimentos de convocação dela em algumas comissões, estão questionando até doação que fez de não sei o que lá para Cuba. Estão fazendo de tudo, sabe, para falar, olha, esse grande escândalo, o Brasil doou remédio que não usava mais para Cuba, né? Estão querendo criar qualquer coisa. Mas, por enquanto, não tem um contexto e o governo está segurando bem. Porque tem áreas que são muito sensíveis também, né? É uma coisa de recompor a imagem, inclusive mundialmente. É que nem a desidratação que fizeram do Ministério da Marinha e da Sônia Guajajara, sabe, né? Que remodificaram tudo, tiraram o poder de demarcação das terras indígenas, por exemplo, do Ministério dos Povos Originários. Desidrataram, mas como é que tira dois nomes como elas, que são importantes para a imagem do Brasil no mundo, são importantes para a imagem do governo Lula? Eu acredito que a Anísia entra numa categoria semelhante. É uma resposta pública depois de anos de descaso com a saúde no Brasil, depois de anos de negacionismo. Então tem elementos que estão para além do fisiologismo, sabe? Que eu acho que mantém a Anísia no cargo dela. Bom, essa é a minha expectativa, pelo menos. Eu posso estar tendo um excesso de otimismo, mas hoje esse é o cenário. Eu acho que eles vão encontrar outra saída. Também acho o Ministério do Desenvolvimento Social difícil, porque o Wellington Dias é do núcleo duro ali do Lula, né? Aquelas pessoas que estão ali no entorno dele mesmo. Difícil, mas sei lá. Aí tem que esperar os próximos capítulos, né? Perfeito, perfeito. Olha, Samia, era isso que a gente tinha por hoje. Muitíssimo obrigada por eu que te compartilhar seu agradeço. tempo aqui com a gente. Adorei, Sofia. Também estou aberta sempre. Nossos portas estão abertos. Sempre que você quiser, pode dar um toquinho, que se quiser conversar com a gente sobre qualquer assunto, dá um toquinho e pode vir. Maravilha, igualmente. Até a próxima. Então, um beijo para você, para todo mundo do Meteoro. Obrigada para quem assistiu. Nós que agradecemos. Vou colocar a musiquinha aqui e encerramos. Tchau, tchau. Tchau.
É.